Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast do nosso Pocket Talk Gestão Assistencial com foco no resultado. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para falar sobre o modelo de cuidado, qual a interface dos indicadores, qual a visão de um gestor assistencial, com o querido Henrique Moura. Ele vai se apresentar para vocês. E a nossa ideia é trazer mais uma vez o nosso olhar da gestão assistencial para que a gente possa perceber quais são os principais pontos e objetivos de um resultado assertivo e, ao mesmo tempo, como crescer cada vez mais para performance em saúde. Então, Henrique, muito obrigado pela sua presença. Quero realmente deixar aqui todo o nosso agradecimento, principalmente pela sua contribuição como gestor em saúde. E eu queria que você se apresentasse para todos, para que a gente possa iniciar o nosso videocast. Bom, muito obrigado, Ribamar, primeiramente pelo convite. É um prazer estar aqui com você, que no quesito aí assistencial, você é o nosso pai na fonoaudiologia, né, do ponto de vista de monitoramento em saúde, e agora expandindo para toda a equipe multidisciplinar. Então é uma grande satisfação estar aqui, ser entrevistado por você e compartilhar um pouco dos meus conhecimentos como gestor. Eu tenho uma trajetória, né, na fonoaudiologia, eu me formei, aí depois eu fui fazer especialização na área hospitalar, fiz mestrado, agora estou terminando o doutorado, e atualmente eu sou coordenador do departamento de fono do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, o BP Paulista e a Unidade Mirante, então são os dois hospitais. Eu também sigo atendendo no meu consultório privado, sou presidente do departamento de fono da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, junto com você, né? Você está com a gente lá no departamento, então é mais um motivo de alegria. E estou aí nessa carreira de gestão, que eu já quero introduzir, que é um grande desafio, né? A gente erra e acerta o tempo todo, então esses momentos são de extrema relevância para a gente pensar junto e ir moldando, né, os nossos fazeres. Perfeito, Henrique. E aí, linkando já com todo esse desafio que você pontua que a gestão é, e na verdade é, né, um desafio diário, até para que a gente possa pensar cada vez mais em necessidades atendidas para o nosso paciente, para a nossa organização, eu queria que você trouxesse para a gente o que você caracteriza como um modelo de cuidado essencial para o paciente da assistência. E ali pensando qual, de fato, é o impacto na transformação desse modelo do cuidado que você executa hoje, que você pensa nessa transformação de forma diária, principalmente pensando em atingir os nossos resultados. Então, o que seria um modelo ideal? Como vocês fazem na Beneficência Portuguesa em relação ao cuidado do paciente? Nossa, você já começa com uma pergunta extremamente desafiadora e ampla, né? Olha, Ribamar, a gente passaria um dia falando de modelo de cuidado aqui, que é um assunto bem complexo, mas dentro do nosso serviço, quando a gente pensa em modelo de cuidado, o nosso foco central, ele é o cuidado centrado no paciente. Então, a gente tem como um grande pilar aí centralizador do nosso cuidado, e isso, né, eu que sou fonoaudiólogo e tenho uma equipe de fonoaudiologia, está diretamente ligado aos nossos fazeres, né? Porque quando a gente pensa em cuidado centrado no paciente, eu sei que a gente está aqui com uma equipe multidisciplinar, então cada profissional, dentro da sua especialidade, vai conseguir contribuir para este cuidado, né? Que eu diria que é o grande norteador quando a gente pensa numa assistência num ambiente hospitalar em especial, porque o paciente, ele sempre tem que ser o foco. Às vezes, né, a gente vai discutir aqui um pouco a questão dos indicadores, do monitoramento, das linhas de cuidado, etc. Tal, mas a gente não pode esquecer que tudo isso, todas essas ferramentas, elas são utilizadas para a gente ter um cuidado focado no paciente. E aí, quando eu falo de cuidado centrado no paciente, eu estou falando desde o momento em que eu vou ter que monitorar tudo que eu faço, até o momento anterior a esse, definidas para que esse cuidado ele aconteça de forma efetiva. E aí a gente consegue falar
por exemplo, sobre uma prática que é baseada em evidências, sobre a minimização dos riscos, então, de ações que a gente pode fazer dentro da nossa rotina clínica para minimizar os riscos, sobre um olhar atento ao outro, e a esse outro aí, no caso, o nosso paciente, então pensar na forma como a gente vai trabalhar a nossa comunicação verbal, nossa comunicação não verbal, a comunicação digital, que tem sido cada vez mais presente também no ambiente hospitalar. Então, tudo isso eu caracterizaria aí como um ponto central, mas reiterando que dentro desse modelo macro, o cuidado centrado no paciente é a nossa grande força e motriz para sequenciar os outros processos. E a gente sabe o quanto nós temos também algumas barreiras para a gente efetivar, de fato, o modelo do cuidado centrado no paciente, na família, né, Henrique? A gente sabe que nós temos fragilidades, obviamente, até que a gente chegue ao ponto ideal, né? Mas que essas fragilidades elas precisam ter aqueles nortes para ciclos de melhoria, ou até mesmo de um ponto de atenção ideal da gestão ali que forma a base, obviamente envolvendo a ponta, porque a ponta é que traz muita necessidade do que a gente precisa melhorar, né, para que a gente possa chegar a um objetivo comum ali do modelo centrado no paciente. E aí, pensando nessa questão das nossas fragilidades, você destaca alguma fragilidade maior? Por exemplo, a comunicação com o cuidador, a formação de uma equipe para que dê a continuidade do cuidado. O que você visualiza como fragilidades desse modelo do cuidado hoje? A gente tem vários times, né, Ribamar, um deles que faz bastante interface com a nossa área de atuação lá no hospital, é o time de broncoaspiração. E esse é um time multidisciplinar, então eu acho que é interessante falar um pouco sobre a configuração dele, onde todos os profissionais, a gente trabalhava inicialmente só com os casos confirmados de broncoaspiração, então a gente tem um fluxo para confirmação no nosso serviço, mas hoje a gente adotou já uma outra forma de atuação. A gente não trabalha só mais com paciente que foi confirmado, a gente trabalha com paciente que houve suspeita. E eu já te adianto aqui que tem sido muito interessante essa experiência, porque nós somos notificados, né, de todos os casos em que houve suspeita de broncoaspiração, todo o time se reúne com uma certa periodicidade para discutir esses casos e cada um vai trazer o seu olhar, né, trazer o seu olhar sobre aquele caso, sobre aquele evento, ele tendo sido confirmado ou não. E é interessante trabalhar com os casos em que não há confirmação, porque a gente vê onde de fato está a nossa fragilidade. A gente consegue, né? Porque o caso que se confirmou, em geral, ele é até mais fácil da gente analisar, da gente criar um plano de ação. Agora, aquele que te dá dúvida, em geral, é porque tem um paciente que, para a nossa configuração, é um dos pacientes mais difíceis, né? Que é aquele paciente que a gente fica, mas eu acho que está tudo bem, né? Eu acho que não tem risco, ou eu acho que tem risco. Você sempre fica em cima do muro. E da nossa experiência, das nossas estatísticas, em geral, os eventos, eles acontecem sequencialmente com esse perfil de paciente. Não é com aquele paciente grave, com aquele paciente que a gente já sabe que é complexo, né? A gente falha com o paciente que ele está ali numa configuração de leve a moderada, se eu puder classificar aqui para você. De fragilidade, então, pensando nessa configuração de time, notoriamente o aspecto comunicacional é a nossa principal o nosso principal ponto aí de atenção e melhoria. E ele envolve, né, a comunicação ela é muito ampla, então eu achei até bom que você complementou a minha fala muito bem, cuidado centrado no paciente, na família, né, então esse cuidado, ele precisa ter essa ótica ampliada. Quando a gente fala de paciente, a gente fala de um indivíduo que é inserido num contexto social, num contexto familiar e que está num contexto hospitalar. Então, desde de situações básicas, né, que a gente trabalha hoje com a equipe do ponto de vista de entender que aquele ambiente é um ambiente do paciente. Então, assim, hoje eu tenho script, Ribamar, é uma coisa assim, eu falo, você vai bater a porta do paciente, vai pedir licença, vai se apresentar, vai chamá-lo pelo nome, vai cumprir as metas, né, então vai pedir para que ele faça aí a correspondência do nome para você ver. Então, assim, a gente tem hoje um desenho de um atendimento inicial, por quê?
Porque eu acho que sim, voltando para a questão da comunicação, a nossa comunicação com o paciente ela é muito falha, a nossa comunicação com os cuidadores, e aqui eu falo no plural de propósito mesmo, porque às vezes tem um cuidador, você fez toda uma orientação, trocou o cuidador, muitas vezes na passagem de plantão entre eles, nem há, na verdade, essa passagem de plantão, então a informação ela já se perde, e aí a gente já parte do pressuposto que, informei uma vez, orientei uma vez, já é suficiente. Não é suficiente, gente. A gente está num ambiente que não é confortável, né? O ambiente hospitalar, do ponto de vista do paciente, é um ambiente extremamente desafiador, é um ambiente de risco, né? A atenção, a memória dele fica completamente alterada nesse ambiente. Então, a gente tem que se certificar o máximo possível de que aquela informação vai chegar. E não só com o paciente, com o cuidador, com o familiar, mas também com a equipe, né? A gente sabe que hoje a gente tem muitos desafios e aqui eu acho que o nosso objetivo, né, com os alunos, enfim, com as pessoas que nos assistem, é trazer a realidade mesmo, né, dos serviços. Então, hoje a gente tem desafios de produtividade, a gente tem que produzir muitas vezes mais com menos, a gente tem que entregar bons resultados sempre, e aqui eu falo a gente, né, porque a gente sabe que o Brasil é muito grande, né, eu não sei se a gente tem pessoas de outros países aqui nos assistindo, mas pelo menos na nossa realidade, o Brasil, você aí na NIB e na Sopate comigo, a gente vê que a área da saúde ela é muito diversificada, então nós temos todas as configurações de serviços possíveis e isso acaba impactando muito, né? Porque eu vou ter serviços que têm uma atenção maior com esses detalhes de refinamento do cuidado e tem serviços que não têm essa cultura ainda. Né? E eu digo ainda porque é algo que não tem como fugir, né? O cuidado centrado no paciente, na família, ele é extremamente relevante. E aí, voltando para o aspecto comunicacional, dentro dessa rotina, né? Às vezes faltou um colega, né? Vamos trazer aqui para a realidade do enfermeiro. Faltou um enfermeiro, a gente ficavam em 3 naquela unidade, só estão em 2. E aí você fala, nossa, hoje eu tenho que otimizar, eu tenho que correr mais, tenho que fazer mais, né? E aí num entremeio de tempo desse, você perde uma informação. Veio o fonoaudiólogo, veio a nutricionista te dar uma informação, você nem estava ali. Tá? E aí o fonoaudiólogo falou, nossa, puxa, eu não consegui encontrar a enfermeira, ele estava correndo, deixa passar. Né? E aí não passou uma informação, por exemplo, de um uso de espessante. E a gente vê na prática, né? Eu vejo com a minha equipe, não, mas está escrito no prontuário, não é possível que não tenha lido. Falei, gente, por mais que a gente ache, né, e a gente oriente que as pessoas leiam prontuário, se atualizem, etc., que a gente faça uma evolução em tempo real, justamente para que isso aconteça, para que as pessoas tenham a informação no tempo certo, a gente sabe que isso não é uma realidade. Então, quando eu falo do ponto de vista de comunicação, aqui eu quero trazer destaque que não é só você falar, não é só você escrever no prontuário, você tem que usar todos os recursos. Você fala, hoje a gente tem quadro, né? Então o paciente que é de alto risco, a gente tem bolinhas que a gente coloca no quadro lá que fica no postinho de enfermagem, então tem bolinha verde, vermelha, amarela, que vai sinalizar se esse paciente é de baixo ou alto risco, isso já é um recurso de visualização ali, a gente coloca isso também no quarto do paciente, a gente tem tags, por exemplo, se ele usa espessante, que são colocadas no leito, então todos os recursos visuais contribuem, a gente entrega a cartilha, então tem uma cartilha de orientações, por exemplo, de uso de do risco de broncoaspiração, do uso do espessante, da forma mais adequada para se alimentar, com orientações que são personalizadas, então mais uma barreira ali que a gente constrói nesse cuidado. A gente orienta a equipe de enfermagem, e aqui eu falo equipe de enfermagem porque é para além do enfermeiro, então é enfermeiro, mas muitas vezes é o técnico que está ali diretamente com o paciente, que faz o preparo. A gente fala se essa dieta, né, transportando para a minha realidade, é uma dieta assistida, é uma dieta supervisionada, quais são os cuidados, o que precisa ser observado, né? A gente trabalha muito com o risco, porque é muito fácil você identificar um engasgo, uma broncoaspiração, né? Então, tem sinais que são muito claros, né? Transportando aí para a nossa realidade. Você tosse, tem sinais que são muito visuais, muito auditivos. Tem outros que são mais delicados, que são mais sutis, né? Então, um pigarro frequente, né? Então, a gente começa a trabalhar com esse risco do ponto de vista prepara
o olhar. E eu sempre falo que em comunicação, aquilo que dá dúvida não está claro, né? Então, a dificuldade tem que ser do falante, né? A gente sempre pensa que a comunicação ela é uma via de mão dupla, né, Ribamar? Eu envio uma mensagem, mas eu quero, sobretudo, produzir uma resposta no meu ouvinte, eu quero gerar um entendimento. Então, se você fala alguma coisa e não ficou claro o suficiente, o problema é seu também, né? Você tem que mudar a forma, você usa outro recurso, e isso no nosso time, né? Voltando aí para o time de broncoaspiração, eu dei essa volta toda para contar que esse time, na verdade, ele tem esse foco, trabalhar com os detalhes. Então, quais recursos a gente pode usar, uma vez que a gente vê que a fragilidade de comunicação é uma tônica. Então, a gente usa todos esses e mais alguns que talvez eu não tenha citado aqui para você ainda. E há pontos importantes que você traz, Henrique, que vale a pena a gente frisar, é que às vezes a sobrecarga de ferramentas que a equipe precisa utilizar por uma questão de instituição de um modelo de cuidado, ela, ao invés dela priorizar uma demanda para que seja mais positiva, ela faz com que, inclusive, a gente tenha o efeito reverso. Né? Então, isso é o detalhe que é importante para que toda equipe multi ela tenha essa visão de chegar para o seu líder, de chegar para quem está na ponta ali da estrutura do processo, para entender se todas aquelas etapas elas são realmente necessárias e factíveis para que sejam usadas no dia a dia. Se é uma etapa, se são 30 etapas que você vai fazer para um reconhecimento de um possível evento, qual é aquela etapa que se destaca mais para indicar ali uma atenção maior, né? Então acho que isso é muito importante. A gente veio numa era onde o conceito visual, ele sim tem um nível B de evidência para a prática do cuidado, né? A gente sabe o quanto a gente desperta uma atenção quando eu tenho alguma sinalização visual maior dentro do leito. Mas eu tenho uma experiência que eu tinha tantas sinalizações que quando a gente ia auditar esse modelo de cuidado, essa linha de transição, a gente tinha tanta não conformidade pela não execução total ali da sinalização, que a gente começou a ter alguns insights. Vamos verificar se os nossos eventos estão vindo naqueles pacientes que não têm a sinalização completa. Que sinalização é primordial e imprescindível? É aquela sinalização com foco no cuidado, deixando cada vez mais uma orientação em relação a como você deve praticar melhor com o paciente. Então, por exemplo, o que você trouxe, aí a gente sinaliza o paciente que usa um determinado espessante, porque é de fato uma necessidade. Se você não sinaliza melhor aquela orientação, a equipe ela te traz essa queixa. Ah, mas eu não fui sinalizado, mas eu não sei fazer, mas eu esqueci como eu faço. Ah, eu não tive atenção ao quadro porque são N processos que eu tenho que executar ali dentro da minha linha de raciocínio, e isso pode ter passado desapercebido. Então, eu acho que é importante esses pontos que você traz, principalmente para a gente pensar. O foco ele tem que ser no que realmente traz um benefício, o que realmente traz uma necessidade ali para o cuidado e que de fato te gera um bom resultado. E a gente só vai conseguir fazer isso, Henrique, né, se a gente auditar, né, se a gente realmente for ver a ponta, se a gente realmente for fazer aquela auditoria que ela é além do prontuário. Né? Então, a gente precisa visitar esses leitos, a gente precisa entender como essa equipe está fazendo esse processo, como é que ela está se inserindo nesse cuidado, e a gente precisa, na auditoria, fazer ações corretivas e promover isso. Né? As ações corretivas, na nossa realidade, elas são feitas em loco, então a gente já prontamente faz uma ação corretiva imediata, e ali a gente coloca aquelas principais fragilidades dentro do nosso plano de cuidado. Né? Então, entender que se é corriqueira aquela não conformidade naquele quesito, eu preciso transformar aquilo em uma forma melhor para uso. Né? E a gente parar um pouco de sempre auditar, ver o erro e não fazer nada. Né? Então, aí vem o entrosamento de toda a transdisciplinaridade da equipe multi, para que a gente possa ali em cada um no seu nicho, mas de uma ação colaborativa, fazer com que isso se transforme. Né? Então, essa transformação é necessária, esse olhar é necessário, e a gente tem cada vez mais aqueles profissionais
que despertam uma habilidade para esse lado, né? A gente tem aquele profissional que se destaca, olha, ele sempre traz os insights positivos para que a gente possa transformar o nosso cuidado, ele sempre é uma Isso. pessoa que se preocupa com a segurança do paciente, e aí vai também da liderança, de nós líderes, de entender e decifrar essa ótica também da nossa colaboração, né? E pensar que o colaborador ele realmente é a plataforma principal para evitar possíveis danos, para implementar planos de melhorias, para ter ali a ciência da melhoria no seu dia a dia. E quando a gente pensa em todo esse compacto aí de ações, nós estamos pensando em uma performance, né, Henrique? E aí, quando a gente fala de performance, eu queria que você trouxesse na sua visão, como você identifica uma performance de equipe, como você identifica uma performance do cuidado, e como você traz esse conceito de performance para o seu setor. Ótimo, mais uma pergunta desafiadora. Não, eu só queria complementar isso que você falou, que é muito interessante, né? E aí acho que eu já vou fazer esse link até com a performance, que é você de fato auditar, né, Ribamar? Você traz isso muito bem, porque não adianta a gente. Eu sempre brinco com a minha equipe, eu falo, olha, vamos abrir nosso lixinho hoje, né? Porque uma das queixas frequentes que a gente tem é essa sobrecarga em saúde. Então é esse excesso que se tem ali de trabalhos, de protocolos, de tudo que você tem que aplicar. E quando você vê, né, quando você se reúne com um time multi-interdisciplinar, às vezes você vê que tem processos que se sobrepõem, ou processos que são muito parecidos, que daria só para uma pessoa fazer. Então, isso, eu sempre falo, e aí eu quero deixar isso de forma muito enfática para todas as pessoas que estão aqui. Façam isso o tempo todo. Proponham isso não só como ponta, né, que você fala. Então, se você for equipe assistencial, proponha isso. Se você for gestor, também proponha isso. Que são esses momentos de você parar, faz a brincadeira do lixinho. Pega o lixinho e vê o que você consegue colocar dentro daquele lixinho para otimizar o seu tempo, para otimizar os seus processos. Porque o principal objetivo aqui não só é, claro, né, diminuir a sobrecarga, fazer com que você consiga dedicar mais tempo ao que de fato é importante, mas a não deixar processos que são extremamente relevantes caírem naquela dinâmica de aqui eu faço no automático. Quando a gente auditou muitos prontuários lá, a gente via que tinha um dos checklists, né, de risco de broncoaspiração que era preenchido diariamente da mesma forma, assim, dias, né? E aí o paciente broncoaspirou, o paciente teve piora clínica, teve piora radiológica, teve mudança de consistência de dieta, quer dizer, já teve todo um cenário e está lá, checado da mesma forma. E nem era, né, a equipe de fonoaudiologia, nesse caso, que fazia esse monitoramento, era a equipe, por exemplo, de enfermagem. E aqui não para culpabilizar, mas para mostrar que, assim, um outro profissional que também teria olhar, e aí a gente fala, esse processo está efetivo? Não está efetivo, né? Não está servindo para nada. Você pergunta ali para as pessoas, até o que estava escrito ali, as pessoas têm dúvida. Então, eu falo que um processo efetivo, ele é aquele processo que, além de ter sido organizado, pautado na ciência, em boas práticas, ele é um processo que é monitorado e que é revisitado continuamente por meio de auditorias. E aí a gente já entra na performance, né? Porque performance tem esse nome, a gente fala, o que é alta performance, né? O que é um profissional de alta performance? O que é performar bem? Às vezes a gente fala isso, cai um pouco no senso comum, mas performance é um termo em saúde muito amplo, né? Performance está relacionado à sua, claro, né, boa prática ali, ao que você monitora aí por meio de indicadores, por exemplo, de uma prática clínica efetiva, então daquilo que funciona e, sobretudo, e talvez até principalmente daquilo que não funciona, para você recalcular a rota, mas também está associada, por exemplo, a desperdícios em saúde, né, a otimização dos recursos. Então, eu falo que uma performance, né, você me deu subclassificações aí para eu falar, mas se eu puder falar de uma forma até mais ampla, já fazendo uma conexão, performar bem é quando eu tenho todo o sistema e os subsistemas com o mesmo objetivo. E qual que é o meu objetivo? Então, vai ser o cuidado centrado, que a gente falou, vai ser você conseguir
ter boas práticas, utilizando os recursos adequados sem ter excessos, né? Então, hoje a gente fala de uma coisa que você também fala muito bem, que são esses gastos em saúde exorbitantes. A gente está vivendo um cenário, né, muito complicado, né? Os convênios, eles estão olhando para isso de uma forma extremamente enfática. O próprio SUS está olhando para isso de uma forma extremamente enfática. Então, muitas vezes as pessoas têm aquela sensação de, nossa, mas então eu tenho que reduzir os meus recursos. Não é reduzir, é otimizar, né? Porque quantos desses recursos a gente usa de forma inadequada? Então, performar bem é você ter esse olhar 360 e continuamente, por meio de indicadores, por meio de uma monitorização, ver aquilo que você faz dentro dos seus processos que é efetivo, que está sendo efetivo, que está sendo bom, e o que está bom tem que melhorar, né? Eu sempre brinco, tá bom, então ok, então agora é hora da gente mudar, é hora da gente fazer diferente, né? E o que não tá bom, a gente criar um plano de ação, pensar numa estratégia, que às vezes vai ser uma estratégia em grupo, às vezes vai ser uma estratégia individual. Então, e não é fácil, tá, gente? Eu tô falando aqui, é lindo falar, né? É lindo contar essa história para vocês, mas performar bem dentro de um serviço de saúde é algo extremamente desafiador. E assim, nem sempre a gente vai performar bem, né? A gente vai ter vários momentos em que a gente vai falar, puxa vida, preciso recalcular a rota, né? Puxa vida, às vezes com uma mudança de gestão, né? Então, se eu tenho, por exemplo, a experiência de ter um gerente, de repente muda meu gerente e ele traz uma outra estrutura organizacional, a minha performance também vai se alterar, porque às vezes eu vou ter menos ou mais recursos. Tudo vai depender de como aquele sistema ele está organizado e como a gente vai organizar os subsistemas, né? E aqui eu incluo a equipe multidisciplinar nos subsistemas, né? E a equipe multi, incluindo a equipe médica, a equipe de nutrição, fiz todos os profissionais, né? Porque quando eu falo de um sistema maior, é um sistema que muitas vezes não é, né, propositalmente, nem orquestrado por profissionais da saúde. Então, você pega CEOs de grandes hospitais, de grandes clínicas, que são administradores, que têm um outro olhar, já para não ter tanto esse viés que a gente tem enquanto profissional de saúde. Então, eles buscam um padrão de performance, às vezes, diferente daquilo que a gente considera. E a gente vai se adequando e a gente vê que essa interface, às vezes, ela é muito positiva. Não sei se te respondi, me conte aqui que eu posso complementar de outras formas. Não, perfeito, Henrique. Eu acho que é realmente a gente levantar os principais tópicos, né, que a gente pensa em performance: o desperdício, o custo, otimização do recurso, resultado financeiro, estratégico, produtivo, enfim, o que a gente tem hoje dentro do nosso arsenal de oferecimento assistencial, organizacional, de estrutura, eles obviamente se encaixam nesse conceito de performance, né? Então, a gente está muito Isso, além. A gente pensava que performance era só melhorar o paciente, e na verdade não é só isso, né? A gente precisa identificar quais são os outros aspectos que complementam o resultado em saúde, né? Porque o com resultado, certeza. ele é um mix de várias situações que você trouxe aí, tão bem. E quando a gente pensa nesses resultados, nessa performance, nós temos, obviamente, um público que trabalha junto conosco, que tem que ter aquele senso de pertencimento e engajamento do cuidado, né? E o quanto a gente tem essa fragilidade, né? A gente tem um perfil diferente, de 10, 13 anos atrás do perfil que trabalha hoje. Nós temos que considerar outros quesitos hoje para garantir uma melhor saúde no nosso trabalho, né? Então, são coisas que a gente vem evoluindo, né? E coisas que a gente sempre vem discutindo entre líderes, entre gestores, o que é importante nós termos para que a nossa equipe ela se engaje mais dentro dos nossos processos, dentro do nosso resultado, né? Então, recentemente a gente estava falando um pouco sobre carreira, né? E realmente como nós podemos trazer tópicos importantes para despertar o interesse no sucesso na carreira para esses colaboradores, né? Então, isso é uma construção. Ninguém vai fazer a tua carreira por você, né? Obviamente que nós temos ali um grupo mínimo de que alguns outros fatores externos eles contribuem para
a sua carreira, para o seu sucesso, você se destaca porque você foi indicado, porque você tem uma oportunidade, enfim. Mas essas oportunidades, em geral, elas são construídas, né? Então, você vai desempenhando o teu papel, você vai levando o teu resultado, a tua forma de engajamento, o quanto você abdica de algumas situações para priorizar outras, o quanto você faz a mais do que você é cobrado, o quanto você tem interesse em despertar ali maiores resultados, melhores produtos, novas estratégias, faz curso ali, faz curso acolá. Então, são diferentes óticas de carreira, né? Então, você constrói isso, você busca isso. Você, obviamente, você tira de um lugar, você assimila em outro e assim você vai tendo sua carreira construindo aí para um sucesso, né? E o quanto hoje é difícil a gente incorporar isso dentro desse público que trabalha conosco, né? E ali pensando que você tentar ter uma ótica diferente te faz ter uma percepção para o teu líder de forma também diferente. Então, se você contribui a mais, se você faz obviamente, dentro da tua perspectiva, e que você traz aquele resultado em conjunto, você organicamente vai construindo sua carreira de sucesso, né? Então, nada cai no seu colo tão fácil, né? E a gente não pode generalizar que não tem aquelas pessoas que têm oportunidades melhores. Isso acontece, obviamente, né? Mais rápidas, mas a gente precisa entender que a nossa construção do nosso perfil profissional, o nosso objetivo a ser atingido daqui a 5, 10 anos, ele é somado dia a dia nas ações que nós fazemos a mais da nossa profissão ali, né? Aqui a gente integra a mais dentro do nosso contexto de formação. Então, acho que para a gente fechar esse quesito da performance, vale a pena a gente trazer essa questão do colaborador, né? Quais são as necessidades hoje que nós precisamos atingir para eles? Como nós devemos nos comportar melhor em relação a elencar trabalhos de acordo com a habilidade de cada um, né? E aí pensar se realmente a gente precisa, e eu acho que a gente tem que ir para esse caminho, entender o nosso perfil de colaborador, né? Entender que aquele colaborador ele é muito melhor na prática do que na burocracia, então a gente pode focar ele mais na prática e trabalhar com planos de melhorias práticos e trazer outros colaboradores que têm influência melhor positiva para a parte burocrática, para a parte de gestão. E não transformar o ciclo de trabalho em um mártire para esse colaborador, né? Nossa, mas eu não sei fazer, mas é difícil, mas ele sempre me pede para fazer isso, é sempre difícil eu entregar um resultado que ele queira, sempre tenho reclamação, eu sou ansioso, está me despertando uma certa aflição em fazer esse tipo de trabalho, né? Então, essa comunicação clara, essa visualização em 360 que você trouxe, essa possibilidade de você estudar o perfil do seu colaborador é um passo importantíssimo para que você também não se frustre como gestor. Não se frustre como gestor, né? E traga esse perfil de colaboração ali nos nichos corretos. Então, eu queria que prontamente a gente trouxesse essa questão da necessidade e da Claro. importância de estudar o perfil do nosso colaborador, Henrique. Nossa, isso é extremamente necessário, né, Ribamar? Você falando aqui, eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu sempre fui aquele aluno lá na escola que, assim, sei lá, se eu não tinha tantas habilidades em física, por exemplo, que eu não era algo que eu amava, talvez pelo professor, pelo perfil de professor didático ali que eu não gostava tanto. E aí eu sempre tinha as minhas, né? Eu sempre fui um pouquinho CDF, então eu queria, mesmo que eu não fazia bem, eu queria fazer bem, e a gente ouvia, né? Tinha as orientadoras pedagógicas. Não, você precisa se dedicar ainda mais naquilo que você não faz bem. Você precisa. E assim, hoje eu fico pensando, eu falo, gente, acho que não, acho que esse é um modelo já assim, que não funciona mais, né? Quer dizer, acho não, a própria ciência já conta pra gente que, na verdade, você tem que focar naquilo que você faz bem, não naquilo que você não faz, né, bem. E a gente, enquanto gestor, também precisa ter esse olhar muito bem trazido
Eu tenho profissionais de diferentes perfis e eu preciso. É uma coisa de comunicação, né? Não tem como a gente fugir disso. É você olhar e enxergar o outro. Se eu falo isso do meu paciente, né, do cuidador desse paciente, do familiar, da equipe, por que eu não posso falar isso do meu colaborador, da pessoa que está na minha equipe? Eu preciso saber quem é essa pessoa. E muitas vezes a gente não sabe. Eu fiz um exercício surpreendente. Olha que, assim, do ponto de vista, né, estratégico, é a coisa mais simples do mundo. Mas uma vez eu fiz um exercício e falei assim: me conte uma coisa que você gosta de fazer fora daqui. Fiz isso numa dinâmica com os meus colaboradores, né? É um hobby, algo. E assim, eu descobri que eu não sabia quase nada das pessoas que trabalham comigo, né? São coisas simples. Tudo bem, às vezes você vê numa rede social, a gente já faz alguma, né, alguma suposição, mas tinham pessoas que eram mais reservadas, que eram mais low profile, que não tinham redes, etc. Tal. Assim, eu não consegui responder quando eu fiz essa pergunta. E você fala, mas você tem um interesse na vida pessoal? Não, não é. É para saber só o quanto eu não sei do outro, né? E isso, esse olhar atento ao outro, a gente também pode, né, criar uma coisa que eu chamo de perfil afetivo. Eu tenho um trabalho paralelo, né? Eu sou profissional da comunicação, como você, então a gente tem um interesse nato por comunicação humana e eu sempre trabalhei tanto na área hospitalar quanto na área de comunicação e performance, já vou usar essa expressão que a gente está usando aqui, e performance comunicativa. E uma área que eu tenho me dedicado muito, que apesar do nome parecer estranho e parecer mais superficial, é o mercado de luxo, né? Quando eu falo luxo, às vezes eu distancio um pouco quem está ouvindo, então eu peço para continuar aqui comigo, porque às vezes a pessoa fala, mas vai começar a falar de coisa superficial, de coisa que eu não entendo nada. E não é isso. Eu me interessei por esse mercado, primeiro, porque eu sou um consumidor desse mercado, então, o que não é necessário, tá? Para estudar esse tipo de mercado, você não precisa consumir, mas você precisa entender. Mas eu sempre fui um consumidor e eu sempre me perguntei, eu falei, por que que eu gosto tanto, sei lá, de um hotel 5 estrelas, por que que eu gosto de ficar? Aí você fala, é óbvio, né? A resposta é simples, todo mundo gosta daquilo que é bom. Mas o que que é o bom, né? E eu sempre me fiz essa pergunta, eu sempre me fiz essa pergunta. E o mercado de luxo, já para responder essa sua questão aí de olhar para o colaborador, ele transcende, né? Então ele atinge não um nível bom, ele atinge um nível de excelência. Então ele se preocupa muito com isso. O lema, né, do Ritz, o Ritz é um dos principais hotéis quando a gente pensa em experiência do cliente no mundo. O lema deles a tradução do inglês seria mais ou menos isso. Nós somos damas e cavalheiros servindo a damas e cavalheiros. Isso para mim é tão forte, vai tão de encontro com o que você está falando, Ribamar, porque eu não posso exigir que a minha equipe trate bem, faça uma boa performance, tenha um olhar atento ao outro, estude, se dedique, se eu não tratar essas pessoas dessa forma, né? Então, eu, enquanto gestor, preciso favorecer uma experiência que seja tão agradável quanto aquela que eu quero que a minha equipe ofereça, né? Isso não significa que eu sou responsável pela educação continuada. Claro, a gente, né, muitas vezes influencia nisso, a gente oferece cursos, mas assim, não é que eu estou centralizando todo em mim, mas eu preciso entender que eu faço parte desse processo. Eu estava uma vez de férias no Rio de Janeiro, em um hotel 5 estrelas, e aí me contaram, né, lá de uma experiência, um funcionário estava muito, um funcionário que trabalhava radiante como todos desse hotel, assim, era uma coisa impressionante. Eu falava, gente, olha, quero contratar vocês, porque era todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, e aí eu, obviamente, né, com o meu viés aí de interesse nisso, eu perguntei para ele, eu falei, olha, vocês são tão queridos aqui, aí eu falei, o fulano de tal, né, que eu sabia que era o gerente deles, eu falei, como é que a relação com vocês é boa, né, já super assim, querendo entender qual que era a dinâmica. Ele, nossa, Henrique, olha, ele é incrível e não sei o quê. E aí ele contou de uma experiência que vai de encontro com isso, né? Tô falando da ótica do funcionário. Ele falou, olha, Henrique, você não sabe. Esses dias tinha uma grande milionária, assim, de fora do Brasil, que ela reservou a nossa suíte presidencial, né? Que tem uma piscina lá que chamamos de Blackpool, que é a área mais nobre desse hotel, que já é um hotel muito nobre. Então, assim, é uma área ainda mais nobre. E ela reservou por uma semana toda, tal, e ela não cancelou a reserva e não foi. E aí, assim, no dia, ela, né, no dia que ela deveria chegar, enviaram um e-mail pedindo desculpas, falando que ela teve um contratempo e que aquela seria a única semana que ela conseguiria visitar o Brasil, etc. Tal, mas, assim, que não havia problema, porque ela sabia, né,
contratempo e ela reconhecia que não havia tempo hábil para colocar um quarto tão nobre à disposição de novo, enfim. E até há, né? A gente sabe que a gente tem, né, você fala, Brasil tem mercado para tudo. Então, o que qualquer gestor faria numa situação dessa, né? Qualquer gestor menos preparado ia falar, não, vamos pensar no lucro, né? Então, eu vou pegar esse quarto que está vazio lá, já vou colocar ele para rodar de novo, já ganhei dela, vou ganhar dos outros. E ele não fez isso, ele pegou os funcionários que foram destaque, até me arrepia contar essa história, ele pegou os funcionários que foram destaque e hospedou esses funcionários lá e fez com que eles tivessem a tratativa que todos os funcionários têm. Então, de uma forma simples, ele contou isso que o Ritz está falando. Não é o Ritz, tá? É um outro hotel, mas ele foi totalmente de encontro. Então, assim, ele tratou como damas e cavaleiros os próprios colaboradores. E isso, você precisa ver o sorriso do colaborador, do funcionário lá da piscina me contando essa história. Ele me contou isso com tanta ênfase, com tanta alegria, com tanta gratidão, e faz toda a diferença, né? Porque aí ele já entende que aquilo é um modelo, né? Ele vê, ele vivencia na prática o que provavelmente o CEO da empresa quer que as pessoas façam, o que o gerente quer que faça, o que a gente, enquanto gestor, quer que os nossos colaboradores façam. Então, esse é um ponto, é um ponto que eu quero trazer muito destaque. A gente, enquanto gestor, precisa se preocupar com isso. E essa preocupação, ela não é só estética, né? Ela é pensando na emocionalidade, ela é pensando nas características que são individuais do outro. Então, eu reitero, eu já falei isso, eu vou reiterar, eu preciso olhar e preciso enxergar o outro. Quem é essa pessoa? Quais são as melhores habilidades dela para eu despertar ainda mais habilidades em cima disso e não ficar focando, né? Assim, eu tive já pessoas assim que eram péssimas do ponto de vista burocrático e eu errei, tá? Eu tô falando aqui, eu tô sendo vulnerável aqui para vocês. Eu errei muito. Eu queria focar nisso, falar, mas não é possível, você precisa se organizar com isso. Não, mas vem aqui, me procura, tal. E, gente, e falava, não é possível, gente, o que eu faço? Daí eu ligava para os amigos que são gestores e falava, o que eu faço? Não sei o quê. E todo mundo ficava na dúvida, né? Hoje eu já muda a forma de percepção. Eu já falo, não, peraí, tá, você não é bom. Então, peraí, deixa eu colocar outra pessoa para fazer isso e continua fazendo bem aquilo que você faz, né? E tá tudo bem, né? E não é que tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque isso te reduz problema. Eu sei a profissional, e aí eu também tenho que saber não só o perfil do meu colaborador, mas o perfil do meu paciente. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que tá lá, mas dá céus à vida, não sei o quê. Se eu tenho um profissional que é muito, olá, que prazer estar aqui, com uma voz muito, uma comunicação muito empática. Imagina, né? Esse paciente não vai ter interesse nenhum naquela terapêutica com esse profissional. E é um problema da comunicação do profissional? Não. Às vezes, essa comunicação é super efetiva para outro perfil de paciente. Mas para aquele perfil, eu preciso daquela minha que chega, não, não, não. Bom dia, vamos lá, acorda, que agora é a hora da gente trabalhar. Não, você precisa ficar bem. Né? Então, assim, é a postura do meu profissional que é diferente e que às vezes é compatível e contrasta com a necessidade do meu paciente. Eu preciso fazer esse link, é dificílimo, tá? Olha, eu fico com a minha secretária, às vezes, com a minha assistente pessoal, a gente fica lá assim, ó, com os cabelos em pé. Eu falo, esse paciente, porque a gente discute muito, né, os pacientes no nosso serviço, e eu falo, não, acho que esse paciente a gente precisa trocar, a gente precisa conversar, precisa ver, e aí a gente fica fazendo uma coisa lá na agenda, agora eu tenho um perfil afetivo, né, então já indo de encontro com isso também. Então eu coloco lá algumas características que são pessoais. Fulano de tal fala francês. A pessoa aqui gosta de pessoas mais que têm um pulso mais firme. Eu vou colocando algumas características pessoais do meu paciente, já para saber qual é o perfil de colaborador que eu vou precisar ter associado. Então, é isso, Ribamar, assim, é olhar, enxergar o outro e fazer na prática, sabe? Assim, as pessoas sempre falam, mas como é que eu falo? Começa, não tem muito, assim, tem uma regra. E você vai errar, eu errei pra caramba, continuo errando, provavelmente vou errar no futuro, mas assim, a gente vai se moldando, a gente vai mudando a estratégia. É gostoso no final, a gente vê o resultado. O Henrique, você traz uma coisa super importante, eu acho que combina bem, né? No exemplo que você deu, eu acho que o que se assemelha mais para nós, principalmente pensando na assistência à saúde, é que o nosso cliente, ele precisa ter uma boa experiência e uma satisfação com o que é recebido de assistência. Então, assim, eu não acho que tem distância nenhuma. Eu acho que é muito isso que você coloca e o que é comum. Ambas as linhas, seja de luxo ou não, nós queremos ter uma boa experiência e uma excelente satisfação, né? Então, de fato, isso se assemelha bastante ao que a gente está procurando. E uma questão que você traz importante dessa
não sei se eu posso chamar de recompensa que essas pessoas receberam do hotel, mas eu acho que, assim, de fato, ninguém tinha um propósito de ter aquele objetivo alcançado, que era ser hospedado lá. Mas todo mundo executou a melhor fórmula de trabalho que poderia fazer. E a partir disso teve um resultado, e esse resultado ele foi reconhecido. Então, de certa forma, ele não ia reconhecer outros profissionais ou colocar na frente outros profissionais que não tivessem um resultado como aqueles outros tiveram. Então, acho que são três coisas importantes que a gente traz nessa comparação: experiência, satisfação e o resultado através do reconhecimento do que você faz, né? Então, são três coisas importantes e que a gente vai direcionando a nossa equipe para isso também, né? E aí, quando a gente fecha esse assunto de equipe, a gente tem uma única forma de visualizar isso tudo, que é realmente fazer o monitoramento, né? Então, nós precisamos realizar o monitoramento da forma mais adequada para que a gente possa ali entender o perfil de trabalho da nossa equipe e o perfil de entrega de resultado da nossa assistência, dos nossos setores, né? Dos nossos setores. E aí eu queria que, para a gente fechar essa nossa conversa, que realmente dá para a gente conversar 2 dias, né? Mas para a gente fechar essa nossa conversa, eu queria que você trouxesse, na sua ótica, a importância dos indicadores, e eu queria que você desse 3 dicas importantes para o gestor em saúde, como monitorar melhor a sua assistência. Ótimo, Ribamar, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Primeiro, né, assim, eu não consigo hoje, independente da área, gente, se eu abrir uma cafeteria, tá? Eu não consigo trabalhar sem ter indicadores hoje. Eu acho extremamente necessário para a gente recalcular a rota, para a gente observar o que está funcionando, né? Porque quando a gente pensa em indicadores, eles vão monitorar ali os processos, os resultados, né? Eles vão trazer para a gente uma cinta fina mesmo, né? Uma ótica ampliada e paradoxalmente reduzida, minuciosa, daquilo que às vezes a gente não pega no dia a dia, tá? Então é extremamente relevante. O que eu considero aí, são 3 dicas que eu tenho que dar, é isso? Tá, ai meu Deus, eu me empolgo, né? Vai Três me cortando dicas. aqui. Então, assim, olha, a primeira delas seria, antes de você pensar, a gente tem uma parceria no nosso serviço com o Ministério da Saúde, em que a gente tem que fazer, às vezes, algumas consultorias, vocês têm também, né, em um dos seus serviços, em que a gente presta, às vezes, algumas consultorias para outros hospitais, enfim, e me convidaram recentemente para cuidar aí de um serviço que estava se estruturando fora de São Paulo, um serviço de fonoaudiologia, né, dentro de um hospital. Foi muito interessante porque eles chegaram com uma demanda assim, ai, a gente agora, né, o hospital tá ficando mais modernizado e a gente precisa obrigatoriamente ter indicadores. E eu falei, né, claro que, né, como um bom comunicador, a gente nunca começa pela negativa. Eu falei, que interessante, que bárbaro, tananã, tananã. E agora, assim, eu queria saber quais são os seus indicadores, né, assim, o que você usa aí de indicador? Daí eu falei, de uma forma muito educada, eu mudei, né, o foco da conversa. Eu falei assim, me conta o que você tem de processos, o que vocês fazem, né? Por quê? Porque não dá para a gente dar uma... Eu acho que você deve escutar isso todo dia, né? Ribamar, me fala quais indicadores, né? E aí parece que a gente é mal educado, parece que a gente é chato, que a gente está escondendo o tesouro. Mas não é que eu estou escondendo o tesouro, pode ser que meu indicador não funcione para você, né? O indicador, então já essa primeira dica, ele precisa ser pautado num processo, né? Então, assim, qual é o seu cenário? Quem é o seu perfil de paciente? Né? Então, primeira dica, perfil de paciente, perfil de serviço. Né? Se a gente está falando, sei lá, às vezes tem pessoas que estão aqui que não estão necessariamente num ambiente hospitalar. Né? Então, assim, qual é o seu perfil de paciente e perfil de serviço? Essa é a primeira coisa que a gente faz. Depois, baseado no seu perfil, né, como segunda dica, o que você tem de processos para esse perfil. Né? E isso é extremamente necessário. Nesse caso, quando eu fui perguntar dos processos, eu falei, como é que era? A pessoa não entendeu nem a minha pergunta, e aí volta para aquela questão da comunicação, né? E eu falhei, né? Processos, realmente, o que é processo? Você é processado? Né? Às vezes a pessoa não sabe isso. Então eu falei para ela, como é que é a evolução da equipe? Como é que vocês fazem? Vocês têm uma máscara, né? Vocês têm um modelo?
Não, cada um coloca o que fez lá, sem o modelo, sem... Então você começa a perceber que você... Imagina, se eu dou um indicador, essa pessoa vai monitorizar o quê? Vai monitorar o quê ali, a bem da verdade? O processo não está bem definido. Então, e aí, como terceira dica complementar à segunda, para você ter um indicador efetivo, você precisa ter um processo efetivo. E aí, sempre faça, como minha terceira dica, um respaldo para a adequação desse processo na literatura, na experiência de outras pessoas, porque às vezes você vai falar, não acha aí na literatura, e não acha mesmo, tem coisas que são difíceis da gente achar, né? Da nossa área, por exemplo, é complicado, né? Agora que a gente tem algumas coisas, tal, mas assim, então, você compare com a literatura, compare com a experiência dos outros colegas, então faça um bom benchmarking, mas, sobretudo, compare com você mesmo, com aquilo que você já faz, né? A gente sempre precisa comparar com a gente, né? Então, assim, olha, como eu fazia, as minhas metas, né, e acredito que você também, a gente sempre adequa as nossas metas, né, para os próximos anos, pautadas naquilo que funcionou ou não. Quando funcionou, a gente vai lá, né, baseado em cálculos que a gente faz, a gente aumenta um pouquinho a Nossa porcentagem. série Então, histórica, né? exato, você pega a sua série histórica ali, você fala, eu preciso atingir 90%. Daí você fala, nossa, atingir 90% o ano inteiro. Peraí, então agora eu já posso aumentar um pouquinho, vamos colocar 94,3, sabe assim? A gente faz uma. Isso não é da nossa cabeça, né? A gente faz lá um cálculo, chega num número e faz esse trabalho contínuo para focar mesmo na melhoria. E aí, quando tá dando 100% tudo, você fala, será que esse indicador tá bom? Né? Eu sempre me coloco dúvida quando tá tudo dando 100%. Eu falo, acho que quando tá analisando direito, porque é difícil, né? É esperado? Claro que é esperado, mas a gente sabe que nem sempre, né? Então, às vezes, a gente não faz essa síntese fina. Então, em resumo aí, para você ter um monitoramento aí efetivo, né, você conseguir monitorar de forma efetiva, você precisa ter um processo muito bem definido. Esse processo precisa estar pautado no seu cenário, na sua realidade, com aquilo que você tem, tá? Não adianta eu monitorar tempo de desmame taxa de decanulação dos pacientes que estiveram traqueostomizados em ventilação mecânica. Estou inventando uma coisa aqui, né? E aí você fala, nossa, mas eu não tenho nem recurso para trabalhar com esse paciente que está na ventilação mecânica. Como é que você vai usar esse indicador? Não dá. Então você percebe, ele não se adequa para a sua realidade. Então sempre façam isso pautado na sua realidade e, sobretudo, com uma prática baseada em evidências, tendo uma interface com os outros profissionais, então o conceito do benchmarking, né? A gente, enquanto gestor, está sempre muito disponível, né, em contribuir com as outras pessoas, em pensar junto. Disponível a gente está, às vezes a gente não tem muito tempo, então às vezes a agenda fica um pouco complicada, mas a gente tem boa vontade de um dia dar certo. E, sobretudo, né, compare com você mesmo. Veja aquilo que você já faz de boas práticas. Né? Eu sempre falo que um serviço organizado, ele facilita que você tenha um monitoramento mais organizado. Então, às vezes, antes de você pensar, né, no indicador, você tem que pensar, vamos criar um POP, vamos desenhar como que eu faço isso, vamos pensar numa linha de cuidado, numa perfilização de paciente. Então, se eu tenho um serviço que atende cardiopatia, que atende um paciente que é um não cardiopata, eu preciso ter um desenho desse cuidado pautado em cada necessidade. E isso vai, consequentemente, me atribuir indicadores diferentes. Eu não vou poder usar os mesmos indicadores para perfis diferentes. Então, essa questão da perfilização, ela não acontece só com os nossos colaboradores, que a gente tanto falou aqui, com os nossos pacientes, mas ela acontece também na hora da gente fazer a monitorização aí desse cuidado. Perfeito, Henrique. Eu acho que a gente fecha do melhor estilo, né? Trazendo todos esses aspectos ligados à satisfação, experiência, a um bom resultado, à performance, às necessidades que devem ser atingidas e devem ser descritas e feitas de acordo com cada um, de forma individual, a gente lançar a mão de construir o plano de cuidado de cada paciente de uma forma mais individualizada, garantindo melhor aceitação, inclusive, do tratamento. Né? Então, acho que isso de fato, um dos grandes nichos para que a gente possa ter uma performance melhor em saúde e pensar uma cabeça mais focada em recurso, otimização do recurso, otimização da nossa comunicação, automatização dos nossos dados, fazer com que a gente consiga ter um monitoramento adequado, conhecer melhor o nosso colaborador e assim vai.
né? Eu acho que tem muita coisa a ser feita, muita coisa que a gente poderia tratar aqui. E então, assim, eu queria agradecer demais essa tua participação no nosso projeto. Eu acho que ter as lideranças falando um pouco do teu contexto, de uma forma a gente ter aí um benchmark entre instituições e até mesmo pensar o quanto os modelos eles se assemelham, né, e que a gente tem um objetivo comum, que é em prol do cuidado centrado no paciente e na família, é trazer melhor o nosso resultado de saúde e, obviamente, priorizar as nossas necessidades quanto profissão, quanto assistência e fazer essa interface cada vez mais de uma forma transdisciplinar, né? Então, deixo aqui só para você aí fazer seus comentários finais e eu queria agradecer demais a tua participação. É uma pessoa que a gente se encontra bastante aí nas nossas empreitadas, né, Henrique? Não, muito feliz, né? Desde que os nossos caminhos se cruzaram aí, né, na área da gestão, eu sou um bebê gestor, né? Então, eu aprendo muito com vocês, com todos. Eu estou na gestão aí há pouco mais de 3 anos, né? Então, é o que eu falo, é tudo muito novo para mim também. Eu gosto de expor essa minha vulnerabilidade sempre, porque eu acho que quando a gente fica vulnerável, a gente está aberto ao novo, a aprender, a reaprender, a trocar. Então, eu quero te parabenizar por essa iniciativa, por ampliar aí, né, o seu trabalho enquanto gestor e você sempre foi muito generoso, mas eu acho que quando você expande isso para outras áreas também, se torna ainda mais interessante, né? Porque a gente fala, hoje a gente já está maduro enquanto profissão, vamos dizer assim, do ponto de vista de gestão estratégica, não sei se a gente está, né, mas a gente acha às vezes que está. E tem tantas outras áreas que fazem interface que poderiam se beneficiar desse tipo de conteúdo, né? Então você já tem eu brinco de que já fica dentro do seu paladar, você fala de uma forma acessível, quer dizer, você consegue trabalhar e você degusta de fato esse assunto e a gente também fica degustando aqui. Então, parabéns pela iniciativa, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, te agradeço, né, pela parceria que a gente tem na Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, que a gente faz um trabalho bem legal, e quero dizer que eu estou sempre aberto e disponível para essas iniciativas. E quero agradecer também, obviamente, as pessoas que estiveram aqui conosco, né, que nos assistiram, e espero que elas se inspirem, né? Espero que vocês que estão aqui nos vendo se inspirem, tenham muitas dúvidas, dúvida é bom, aceitem essa questão da vulnerabilidade, às vezes a gente fica vulnerável mesmo, a gente não sabe para que caminho seguir, e nós, né, gestores, Ribamar com mais experiência do que eu na gestão, eu com alguma experiência, a gente também tem dúvida o tempo todo, né? Então isso é importante, e ética, né, gente? Eu acho que se eu posso deixar um conceito final aqui, é a ética profissional. É o quanto um profissional ético que de fato quer aprender com o outro, quer trocar com o outro, quer colaborar com o outro, o quanto esse profissional ele se projeta e ele tem destaque. Esse profissional, tá bom? Muito obrigado, Ribamar. Obrigado, Henrique. E aí deixo para vocês também depois as redes sociais do Henrique na descrição do nosso videocast, Isso para que aí. vocês possam, porventura, entrar em contato, tirar alguma dúvida, e também a gente vai aí direcionando o foco do nosso trabalho na descrição também dos nossos vídeos, para que vocês possam ter o acesso mais garantido e de forma integral. Então, obrigado a todos e até o nosso próximo videocast. Até, um abraço. Tchau, tchau.